Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila e hoje eu vou falar sobre o livro Vidas Secas. O livro Vidas Secas foi escrito pelo Graciliano Ramos e ele foi inicialmente publicado em 1938. Ele se situa dentro do que a gente chama de geração ou romance de 30, que é considerada a segunda fase do modernismo brasileiro. Tem polêmica aí, mas a gente não vai entrar nela hoje. O que importa é que essa geração escreveu romances com um cunho social político muito forte, pelo menos muito forte para a época, porque o que a gente tem depois de um romantismo lá do meio do século XIX, passando para um realismo muito interessante, principalmente pelo Machado de Assis no final do século XIX, nós temos na virada para o século XX uma nova perspectiva de literatura. São outros tempos, a imprensa já tem um outro papel no sentido de publicação de livros mesmo. Então nós já tivemos autores que escreveram mais e foram mais publicados. E a gente pode falar também do folhetim, que foi o que fez a literatura acontecer no território brasileiro no século XIX. Algumas obras do início do século XX são bem importantes, principalmente se a gente pegar assim, alguns livros que foram mais contundentes, como Os Sertões, ou até mesmo como a obra do Simões Lopes Neto, que já são algumas histórias que saem bastante da literatura anterior e já tem um caráter mais moderno, no sentido de falar mais a língua das pessoas, ou pelo menos muito mais próximo da língua do povo, tratar de assuntos mais próximos ao povo e muitas vezes a partir do povo, ou o mais próximo possível, coisa que a gente via muito pouco antes. A gente tem o Machado de Assis, que é mais próximo, tem o Lima Barreto, que é mais próximo, tem alguns autores nordestinos do romantismo que também vão ser mais próximos do povo que lê. Nós vamos ter Maria Firmina dentro do romantismo como um grande nome do romance romântico, muito embora ela tenha sido esquecida por muito tempo, mas agora a gente percebe que a literatura alcançou mais pessoas, que se antes a gente tinha uma classe burguesa que lia, agora a gente tem toda uma população que lê. É claro que existem questões como analfabetismo, que era muito forte, e convenhamos, a gente ainda tem problemas com isso, mas para além disso, a gente consegue levar a literatura mais adiante. E a gente ainda tem até hoje o papel de fazer com que a literatura não só vá mais adiante, como seja mais lida, mais entendida e seja mais potente. Então, dentro disso, esse romance ou Geração de 30 vai falar muito daquelas pessoas que normalmente não seriam personagens de livros. Aqui a gente está falando de uma família de protagonistas que são retirantes, como a gente também viu em Raquel de Queiroz, como a gente viu em José Lins do Rego, e a gente também vê muito dessas coisas da população, por exemplo, em Érico Veríssimo, que é aqui do Rio Grande do Sul, mas que também é dessa mesma geração de 30. Muito embora eles sigam escrevendo muito depois de 30, é nessa década que a gente começa a ter essa literatura, que é uma literatura sim de denúncia social, muito embora ela volte para uma estrutura mais clássica de narrativa em romance, que é a mesma estrutura, na verdade, que a gente tinha lá no romantismo. Não é algo tão inovador como Machado de Assis mesmo fez, não é algo de ruptura como os modernistas de primeira fase fizeram. Até porque esses modernistas de segunda fase, de uma certa forma, não se veem como uma segunda fase da primeira. Eles não se veem necessariamente como aqueles que aprenderam com a primeira fase para construir a segunda. Até porque eles bebem de outras fontes para construir o que eles pretendiam como literatura. Logo, não quer dizer que essa segunda fase seja um desdobramento da primeira. A gente pode, inclusive, falar que essa geração de 30 seria como que um novo realismo. É um realismo que deu um passo a mais. Porque se a gente tem ali um Machado de Assis que faz crítica, sim, social, mas aquela crítica fina, aquela crítica que não dá na cara da gente, aqui a gente tem a crítica que dá na nossa cara, porque ela vai mostrar todos os problemas que acontecem com aquelas pessoas. O que a gente precisa ter em mente aqui é que esses autores, por mais que eles conheçam essas realidades, a maioria deles não vive essas realidades. A maioria deles não foi pobre.
esses autores não foram retirantes, mas eles conviveram com essas pessoas, então eles estavam imersos em algo que acontecia e era uma realidade que os incomodava. Nós temos o livro Fabiano, que é o pai de família. Nós temos também, assim, a Vitória, que é a esposa dele. Por mais que muito do livro gire em torno do Fabiano, cada uma dessas figuras tem o seu peso e tem a sua importância. Porque enquanto o Fabiano se considera burro, se considera menor porque ele não estudou, e às vezes ele acha que as outras pessoas enganam ele porque elas conhecem a língua que se fala, elas conhecem as coisas. Ao mesmo tempo, assim, a Vitória vê que ela perdeu na vida, porque ela tinha planos, ela tinha sonhos, e na aridez daquela realidade ela não vai conseguir realizar. Aqui a gente já começa tendo a certeza de que se alguém dentro da sociedade se imagina menor porque não consegue conhecer toda a gramática normativa, aí a gente já vê que essa sociedade é toda errada. E se alguém não pode ter a oportunidade de realizar os seus sonhos, também é mais um motivo para a gente ver que essa sociedade não dá. Uma outra comparação também é em relação aos filhos do casal e a cachorra-baleia, porque a gente não tem os nomes dos filhos durante o livro, mas a cachorrinha tem nome, e ela tem um capítulo todo pra ela, da mesma forma que cada um dos personagens tem um capítulo todo seu. Até porque esse livro, se eu não me engano, ele não foi inicialmente pensado como esse livro, ele era para ser algo menor, tanto que o primeiro conto, que depois virou um capítulo, pelo que eu sei, foi exatamente da cachorra-baleia. Mas nós temos aqui uma cachorrinha que tem sentimentos nas descrições do que ela faz, e ela tem até sentimentos que são descritos, enquanto as crianças parece que não vão para frente. Nós temos essencialmente uma brutalização dos humanos e uma humanização dessa cachorrinha. Temos também uma outra figura que é o Soldado Amarelo. Ele vai representar a brutalidade da sociedade contra o Fabiano e contra essa família, mas ele também vai representar o poder que essas estruturas têm sobre as pessoas quando as pessoas não têm liberdade para pensar por si mesmas. E sim, não é uma incapacidade, é porque quando tu é tolhido por tudo que tá na tua volta, tu não vai conseguir ter liberdade para pensar. E a gente pode ver que esse livro, ele não envelhece necessariamente, porque tem muita coisa ali que acontece, ao mesmo tempo que eu, aqui no Rio Grande do Sul, no momento em que eu for para a sala de aula, eu imagino levar esse livro com algumas ressalvas, não necessariamente em relação ao livro, mas em relação aos estigmas que a gente pode estar reforçando que não são reais. A realidade dos retirantes aconteceu, eventualmente acontece, mas se a gente tem pessoas que estão abandonadas à própria sorte, num lugar em que em alguns pontos não tem assim um solo muito propício eventualmente para plantar porque falta água ou alguma outra coisa, se a gente tem pessoas que estão abandonadas à própria sorte em qualquer lugar, é porque a estrutura necessária para atender essas pessoas não chegou lá. Não é uma culpa das pessoas, não é um povo inteiro que não presta, que é preguiçoso, porque não plantou, porque não quis. A coisa não funciona assim. E a gente sabe que em alguns lugares as pessoas pensam de outra forma. Então, esse livro é incrível. Ele traz muita coisa pra gente pensar, ele traz muita coisa pra gente entender como essas estruturas se dão. Mas a gente tem que ter o cuidado na hora de ler, de não pensar que todas as pessoas vivem daquela forma, ou que toda uma cultura de um lugar se resume a isso, sendo que o Nordeste brasileiro é multicultural. O Nordeste brasileiro é muito rico em tudo, é muito diverso em tudo. Então a forma de trazer esse tipo de livro para a sala de aula, ou a forma como a gente vai ler esse livro fora de sala de aula mesmo, a gente tem que ter o cuidado de entender que pessoas estão sendo retratadas ali, que realidades estão sendo retratadas ali. São coisas que existem, são coisas que existiram, são coisas que de uma forma ou de outra talvez permaneçam, mas a gente não deve reduzir isso a uma cultura inteira, nem deve reduzir isso à culpa do indivíduo, porque a culpa não é dele.
dele. A culpa não era do Fabiano, nem da Sinhá Vitória, nem dos 2 filhos, nem da cachorrinha baleia. E, na verdade, não era nem do soldado, porque ele mesmo não era ninguém. Ele era uma parte da estrutura e, como um prolongamento de algo maior, ele achava que tinha poder. Essas pessoas, na verdade, são parte de algo maior. É toda uma estrutura que se dá em torno delas e principalmente sobre elas. E é essa estrutura que está equivocada. Eu acho que eu teria até mais para falar sobre esse livro, mas me parece que não me cabe. Não é uma realidade que eu conheça de perto, mas me parece que a leitura dele é essencial, mas é uma leitura que tem que ser cuidadosa, minuciosa e entendendo os porquês de cada um dos personagens, das suas ações. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.